Já pensou em ter uma ferramenta de inteligência artificial que encontra artigos científicos reais na sua área de conhecimento, que faz a leitura eficiente desses artigos, escreve utilizando de citações e referências reais, transforma seus PDFs em slides e ainda gera um vídeo com sua voz explicando tudo? Pois é, SA existe e o nome dela é SciSpace, uma das ferramentas mais completas que já testei para quem pesquisa, escreve e publica. Vamos conhecer! Para chegar na ferramenta não tem cerimônia, você vai abrir seu navegador preferido e vai digitar SciSpace AI. Em seguida você vai clicar na primeira opção e vai ser redirecionado ou redirecionada para essa interface. O que mais me chamou a atenção é que no ano de 2025 a ferramenta passou por inúmeras atualizações. E de uma coisa é certa, a interface da ferramenta ficou mais intuitiva, ficou mais leve, ficou mais sem cara daquele software dos anos 2000, que é difícil de navegar. Então, quando você navega pela ferramenta, você já percebe que tudo está disponível a um clique. Você tem aqui nessa barra esquerda todos os recursos que são disponibilizados pela ferramenta, assim como também na parte aqui inferior dessa caixa de texto, você vai encontrar tanto as ferramentas mais populares como os recursos que são recomendados para os pesquisadores e para os estudantes. A primeira dica que eu dou é o seguinte: se você tem dificuldade de fazer leitura em língua inglesa, então você pode traduzir o seu navegador, principalmente se você utilizar do Google Chrome. Basta clicar nesse recurso aqui na parte superior e você vai perceber que a ferramenta vai fornecer uma tradução automática do navegador. Basta clicar em português e automaticamente a ferramenta faz a tradução de toda a página e você pode fazer essa leitura em língua portuguesa. Logo de cara a gente percebe dois elementos importantes. A primeira coisa é que a ferramenta ela promete muita coisa. Ela se reconhece como a plataforma mais rápida de todos os tempos e a ferramenta mais apropriada e completa para estudantes e pesquisadores. Outro ponto significativo é que ela realmente tenta facilitar a vida acadêmica, uma vez que ela organiza os seus recursos por perfis. Então, vai ter os recursos para pesquisadores, para estudantes e para autores. E como funcionaria basicamente isso? Então, dentre as ferramentas populares, você vai encontrar o bate-papo com PDF, que é esse primeiro recurso aqui. Com esse recurso, você vai conversar com artigos científicos e obter respostas com base em citações reais. Você pode inserir o artigo científico ou você pode fazer a busca dentro da ferramenta e a partir daquele artigo você vai fazer todas as perguntas que você tem interesse. Se você já percebeu que este conteúdo vai te auxiliar no processo de pesquisa e de escrita, já deixa a tua curtida, compartilha esse conteúdo e nos segue no canal para que a gente possa continuar criando conteúdos como esse. O outro recurso popular é o escritor de IA. Basicamente, você vai digitar um tema e a inteligência artificial ela vai entregar parágrafos acadêmicos com base em citações diretas e indiretas. Como ela tem uma base de dados ampla, então toda escrita que ela fizer vai ser com base nos artigos científicos daquele tema, daquele objeto de investigação. Dando prosseguimento aos recursos oferecidos, você vai perceber que existe também o de revisão de literatura, que é um dos pontos altos da ferramenta, uma vez que você pode descobrir novos artigos científicos na sua área para compor seu referencial teórico utilizando da ferramenta SciSpace. Então, é por meio dela que você pode encontrar mais de 285 milhões de artigos científicos dentro do teu tópico de investigação. Outro recurso seria extrair dados. Por quê? Porque dentro da ferramenta, além de encontrar o artigo, você pode obter resumos, conclusões e descobertas de vários artigos. Óbvio que a ferramenta vai ter as limitações, a gente não pode confiar cegamente, mas é um dos recursos mais sofisticados que encontramos hoje quando o assunto é grandes modelos de linguagem. Outro ponto importante aqui, significativo, é o da paráfrase, que é útil quando você precisa reescrever alguma coisa, algum tema, algum parágrafo
mantendo o sentido técnico daquele conceito. Então, para quem tem dificuldade para parafrasear uma ideia complexa, você pode utilizar desse recurso para pensar aquela perspectiva sobre um ângulo diferente. Outro elemento é o gerador de citações. Então, dentro da ferramenta, você já pode utilizar com um clique aquela citação dentro de um padrão específico, que pode ser APA, pode ser Vancouver, MLA. Dentro da ferramenta, você também tem um detector de inteligência artificial. Então, se você quer analisar se o texto parece humano ou feito com inteligência artificial, a ferramenta promete esse recurso. Óbvio que eu vou dizer o que eu sempre costumo falar aqui no canal do YouTube ou lá no Instagram. Esses detectores de inteligência artificial, conforme pesquisas recentes, apresentam muitos falsos positivos e falsos negativos. Então, é um parâmetro difícil quando o assunto é saber se foi utilizada inteligência artificial ou não. Essas ferramentas, elas não têm explicações tão claras sobre como elas classificam ou detectam a inteligência artificial. Existem inúmeros casos de alunos que testam essas ferramentas utilizando de textos que foram produzidos e publicados antes da existência da inteligência artificial. E a ferramenta chega a acusar que aquele texto tem 70, 80, 90 ou até 100% de uso de IA. Então, por conta desses falsos positivos e negativos e por essa imprecisão na classificação e detecção, eu não recomendo que você, seja professor ou aluno de pós-graduação, leve esse resultado ao pé da letra, porque senão todo mundo vai enlouquecer e vai deixar de escrever. Outro recurso interessante oferecido pela ferramenta é o recurso de transformar a PDF em vídeo. Então, você pode inserir o seu artigo científico aqui e transformar em um vídeo narrado automaticamente com a opção de usar sua própria voz clonada. É um recurso bem interessante que a gente vai testar hoje aqui neste vídeo. Então, inicialmente, a gente já consegue perceber o seguinte, que é uma ferramenta que oferece inúmeros recursos, ou seja, tudo em um mesmo lugar. E o melhor disso é que esses recursos já podem ser testados de forma gratuita, obviamente com os limites razoáveis. O primeiro teste que nós vamos fazer com a ferramenta é para a revisão de literatura. A primeira coisa que você precisa fazer é digitar nessa caixa de texto a tua pergunta ou a expressão ou as palavras-chave. Em seguida, acionar o recurso de pesquisa que você tem interesse, que pode ser o recurso padrão, alta qualidade ou revisão profunda. Mas, Dani, qual a diferença desses três recursos? A diferença é simples. Quando você ativa o recurso padrão ou de alta qualidade, você vai fazer com que a ferramenta gerencie suas informações de uma forma mais genérica, dando uma resposta com base em artigos, mas de forma mais simples e pontual. No entanto, quando você ativa esse recurso de revisão profunda, você está obrigando a ferramenta a adicionar mais artigos e encontrar esses artigos com base no contexto, com base num processo de pensamento de várias etapas, ampliando, obviamente, o acesso aos artigos e resultando em uma resposta mais profunda e rica em citações. Se você utiliza da ferramenta SciSpace na versão Pro, então você vai poder utilizar da Deep Review, que no caso é a revisão profunda, de uma forma mais ilimitada, possibilitando que você faça inúmeras buscas e encontre inúmeros artigos científicos dentro daquele tópico de interesse. Depois da etapa de fazer a primeira pergunta, a IA vai te encaminhar algumas perguntas complementares. Essas perguntas servirão para refinar ainda mais o resultado. Então, se você quer encontrar artigos realmente bons e significativos, é importante que você se dedique a responder a esses questionamentos, porque com essas rodadas de perguntas complementares, você vai ter a oportunidade de ter um resultado mais sofisticado e que realmente atenda às tuas necessidades. Veja que no momento que eu fiz a minha pergunta sobre quais as mudanças climáticas afetam a biodiversidade, ela quer esclarecer ou restringir esse tópico. Então, você quer nos ecossistemas ou em regiões específicas, ou você quer entender o impacto sobre um grupo específico. Então, a minha intenção é entender esse primeiro tópico aqui, em quais ecossistemas da biodiversidade e talvez em regiões polares. E a gente manda essa resposta de novo nesse chat para que a ferramenta
ela possa delimitar um pouco mais ou restringir essa pesquisa. Depois de delimitar ainda mais a minha pergunta, veja que a ferramenta começou a fazer o levantamento de literatura, executando as etapas que ela prevê que leve 3 minutos para ser concluída. Depois de um certo tempo, a ferramenta entregou um resultado e foi uma revisão bibliográfica de aproximadamente 1.000 palavras e inúmeros artigos científicos apreciados ao longo dessa revisão. Veja que ela organiza por tópicos, organiza também um quadro comparativo, analisando os principais tópicos, os artigos científicos. Clicou no artigo que foi citado ou referenciado, você encontra a lista completa e, se por acaso você clicar no título do artigo, a ferramenta fornece esse artigo científico na íntegra para você fazer a leitura, para você interagir no chat e entender como esse artigo científico pode realmente ajudar naquele tópico. Existem algumas questões que são as lacunas de pesquisa existentes naquele tópico, que inclusive pode possibilitar que você faça outras pesquisas. E a extensão da revisão de literatura é realmente impressionante e a ferramenta se mostra muito, muito completa. Inclusive, de acordo com o estudo conduzido pela SciSpace, o Deep Review supera o Deep Research do ChatGPT na tarefa de revisão de literatura. E o motivo, segundo os pesquisadores, está no processamento mais rápido de informação, no foco mais preciso e nas fontes revisadas por pares. E quando a gente faz o teste, é perceptível que a ferramenta ela consegue ter um processamento realmente mais rápido e trazer pesquisas significativas dentro daquele tópico de interesse. Então, a ferramenta SciSpace parece ser uma ótima opção quando o assunto é explorar novos tópicos de pesquisa usando da inteligência artificial. Com a lista de referências bibliográficas já disponibilizadas, a ferramenta possibilita 3 interações diferentes. Você pode solicitar o PDF desse artigo científico, solicitar um podcast ou abrir um chat para que você possa explorar esse artigo científico. Inclusive, aqui nessa parte direita, se você clicar nas colunas sugeridas, você vai ter acesso ou ao resumo, ou aos resultados, ou aos métodos utilizados, ou à conclusão do artigo científico. Então, é uma forma de você interagir com todas as informações daquela referência bibliográfica utilizada dentro da tua revisão. Então, vamos supor que agora eu quero trabalhar com o recurso bate-papo, que é o momento em que você vai interagir com o artigo científico. Como eu expliquei inicialmente, você pode inserir um artigo e solicitar um bate-papo com a ferramenta, que hoje é uma das que apresenta o maior nível de sofisticação nesse aspecto, ou você pode utilizar o artigo científico que foi indicado na revisão bibliográfica. Então, eu optei por selecionar o artigo e aqui eu posso fazer a pergunta, como, por exemplo, quais foram os principais resultados encontrados nessa pesquisa? Qual é a lacuna identificada? A pergunta feita foi: houve algum resultado inesperado ou surpreendente relatado nesse artigo? E a ferramenta indicou a seguinte resposta. Veja que ela está em língua inglesa. Se você não domina a língua inglesa, eu sugiro que você copie essa informação, vá no Google Tradutor e faça essa tradução, tá? Então, a resposta é: o artigo não menciona explicitamente quaisquer resultados inesperados ou surpreendentes. Em vez disso, confirma correlações significativas entre mudanças climáticas e perturbações da biodiversidade, alinhando-se com previsões e estudos anteriores. O estudo valida a descoberta tal, e a ênfase está em fundamentar teorias existentes e aprimorar a compreensão, em vez de destacar resultados inesperados. Um ponto significativo é que a ferramenta, ela realmente aprecia o artigo de uma forma muito, muito correspondente ao que é explorado dentro do texto. E esse ponto é positivo. Um ponto a se considerar aqui é que a ferramenta trabalha melhor em língua inglesa. Então, apesar da gente traduzir o navegador, é sempre importante que você utilize do recurso do Google Tradutor, caso você não domine a língua inglesa. Por quê? Porque a ferramenta vai ter uma performance melhor você utilizando da língua nativa de programação, que é a língua inglesa. Lembrando que você pode exportar essa lista de referências. Basta clicar no recurso Exportar e você vai baixar toda essa lista em arquivo Excel, em arquivo PDF ou em arquivo Word para poder gerenciar dentro do seu dispositivo. Agora, nós já descobrimos como construir uma revisão de literatura utilizando dessa ferramenta, assim como também descobrimos as possibilidades de utilizar o recurso do chat para perguntar sobre os artigos científicos, ou artigo feito no levantamento de literatura,
ou um artigo inserido por nós dentro da ferramenta. Agora, nós vamos testar o recurso de escrita com IA, para saber todas as possibilidades existentes dentro dessa ferramenta. Você pode estar se perguntando, mas Dani, como eu utilizo o recurso de escrita com IA? Dentro da interface você vai descer, vai clicar aqui nesse atalho e você vai ser redirecionado para essa parte aqui da ferramenta de escrita com IA. Ela vai oferecer duas possibilidades diferentes. Você começar a escrever em um arquivo do zero ou você vai escolher um modelo. Dentre os modelos disponibilizados pela ferramenta, a gente vai encontrar o quê? A proposta de pesquisa, a revisão de literatura, uma escrita abstrata, declaração de tese ou redação de ensaios. Quando você clica, por exemplo, na proposta de pesquisa, que é esse item aqui, comece a escrever, você vai ser levado para essa estrutura aqui. A ferramenta perguntou, o que você vai escrever hoje? Uma proposta de pesquisa sobre a criatividade como uma estratégia de ensino. Então, a gente clica em Generate, e a ferramenta vai processar essas informações para já modelar essa proposta de pesquisa. Depois da solicitação, a ferramenta traz o modelo de uma proposta de pesquisa sobre criatividade como estratégia de ensino. Dentro desse modelo, ela trouxe a estrutura que é previamente esperada para uma proposta. Uma introdução, um contexto de estudo, uma justificativa, a revisão de literatura, o referencial teórico, as pesquisas anteriores sobre o tópico, as tendências atuais, os objetivos de pesquisa, questão de pesquisa, metodologia, os resultados esperados, a conclusão, as referências e, possivelmente, algum apêndice se for necessário. Mas, Dani, o que eu faço a partir disso? Veja que essa estrutura e esse modelo vem bem no formato de pura edição, tá? Em língua inglesa, obviamente, então é necessário que você esteja com o Google Tradutor aberto, caso não domine a língua inglesa, para fazer essa tradução automática e desenvolvendo aos poucos. A ferramenta oferece de recursos de inteligência artificial com esse mais aqui. Quando você clica nesse mais, veja que ela vai sugerir a escrita da estrutura textual. Então, você quer que eu escreva a introdução? Então, você clica aqui. Você quer que eu escreva a conclusão? Continue escrevendo com citações. Então, a partir do momento que ela vai entregando essa estrutura, você vai junto com ela fazendo a construção desse texto. Vamos supor que o nosso interesse é que ele escreva essa introdução, para a gente saber ao certo como seria uma introdução dentro desse tópico de interesse. Quando a gente pede para ela escrever, veja que ela começa o processamento de informações para fazer a escrita dessa introdução dentro dessa proposta de pesquisa. Veja que a ferramenta construiu uma introdução completa de acordo com o tema que foi solicitado. Ela faz a sugestão. Você aceita essa proposta textual ou você quer que nós reescrevamos essas ideias? Então, você vai ler, analisar, para saber se as informações estão coerentes com o que você pensou ou não. Vamos supor que eu li, gostei e aceitei a proposta. Então, agora nós vamos dar prosseguimento à escrita do texto. Se você quiser que ela faça citação dentro dessa estrutura, você vai grifar o trecho do seu interesse e clicar no recurso citar. A ferramenta ela vai fazer uma análise das referências bibliográficas dentro desse tópico para que a citação aconteça adequadamente. Então, vamos supor que esse artigo de 2002 seria interessante. Ah, não, mas eu quero algo mais recente. Beleza, então vamos utilizar esse artigo de 2017. Eu quero que a ferramenta utilize esse artigo de 2017, porque ele é mais recente e o tema parece ser coerente com aquilo que eu estou investigando. Veja que a ferramenta ela faz aqui uma revisão da escrita e agora traz o trecho com o autor. Ah, interessante. Mas essa ideia inicial aqui bem que poderia ter um autor também. Então, a gente vai grifar esse trecho, vai clicar em citar e a ferramenta vai analisar dentro da literatura prévia quais são os autores que carregam essa percepção dessa citação. Dentre as referências encontradas para aquela ideia, eu gostei desse autor de 2018 que fala sobre a criatividade no século XXI. Clicou no ícone citar e a ferramenta diretamente insere o autor e reorganiza a informação. Então, a ferramenta vai processar as informações, adequar o texto e fazer a citação desse autor para essa estrutura textual. Então, você pode prosseguir com a escrita do seu texto sempre utilizando desses recursos que são disponibilizados aqui nessa adição.
certo? Clicou na adição, então você pode continuar escrevendo com citações ou você pode construir um esboço a partir desse tópico. Ela vai sugerir um esboço para aquela seção textual que você quer desenvolver. Ah, eu quero que ela continue escrevendo com citações. Então, pronto, clica no recurso continuar escrevendo com citações, que a ferramenta vai processar dentro da literatura existente quais seriam os autores que melhor dialogariam com aquele tópico. Ah, Dani, eu não quero que a ferramenta me entregue tudo não, beleza. Você pode começar a escrever seu texto aqui sobre a significância do estudo, por exemplo. Hoje, as práticas educacionais são movidas por diversas teorias. No momento que você escreve um trecho, você pode pegar esse trecho aqui e fortalecer. Então, você inicia sua escrita e você utiliza da inteligência artificial como uma colaboradora dentro desse processo. Pode ser um recurso interessante também. Por quê? Porque não é recomendável que você copie aquilo que a inteligência artificial faz. Se você fizer isso sem análise prévia, sem senso crítico, você corre o risco de estar cometendo plágio ou corre o risco de estar trazendo informações que não são tão consistentes assim. Apesar dessa ferramenta ter um nível de sofisticação bacana, nós não podemos delegar a prática da escrita ou da pesquisa completamente a uma inteligência artificial. Então, você pode trazer o seu texto para a ferramenta e você pode solicitar que ela aprecie essas informações. Ah, se eu quisesse que essa ferramenta fizesse uma paráfrase desse texto, dessa minha estrutura textual, como seria essa paráfrase? Veja, ela pode fazer a paráfrase com um tom mais acadêmico, mais amigável, mais casual ou mais persuasivo. Então, é uma ferramenta colaborativa que ela traz inúmeros recursos que você pode utilizar. E, óbvio, ela não serve necessariamente só para você pedir para ela escrever algo e você copiar e colar. Não. Ela funciona como recurso que possibilita inúmeras ações dentro da ferramenta. Veja que eu solicitei que ela pegasse esse trecho mínimo que eu escrevi e fizesse, por exemplo, uma paráfrase. E eu quero uma paráfrase mais acadêmica. A ferramenta ela vai pegar do trecho e vai fazer aqui a paráfrase. Veja, de ser hoje as práticas educacionais são movidas por diversas teorias, ela colocou atualmente as metodologias pedagógicas são influenciadas por uma infinidade de referenciais teóricos. Então, beleza, gostei da forma como ela reestruturou essa ideia. Então, eu concordo com o que ela colocou. E a partir daí você pode fazer as modificações necessárias, sempre utilizando desse recurso disponibilizado. Você pode fazer a paráfrase, simplificar a ideia, ou deixar a ideia mais longa. Quando você clica no Faça Mais Longo, a ferramenta ela vai mobilizar de recursos linguísticos para deixar aquela ideia mais aprofundada, mais extensa. Você pode utilizar o recurso de tradução, então você pode traduzir para português esse trecho, ou você pode corrigir a gramática. São inúmeras ferramentas disponibilizadas dentro desse ecossistema que é a SciSpace. Agora vejam que interessante. Vamos supor que a gente finalizou essa proposta de pesquisa, já apreciou as ideias, já aprofundou, já reescreveu, já tem uma ideia bacana aqui de uma proposta de pesquisa. Quando você desce, a ferramenta automaticamente vai ter elaborado as tuas referências bibliográficas conforme as pesquisas que você sinalizou como interessantes para a citação. Veja que as referências estão no formato APA. Esse é o estilo que ela fez aqui, essa formatação. Mas se você clica nesse recurso, você pode optar por outro tipo de formatação. Ah, Dani, eu quero a ABNT. Beleza, você vai colocar aqui ABNT e a ferramenta ela vai sugerir aqui o recurso da ABNT. Então, eu vou pegar essa primeira opção. E automaticamente ela faz a edição da referência em conformidade com a ABNT. E você pode optar por outros estilos também de padronização. É só clicar no recurso e fazer a opção. Inclusive, existem alguns periódicos que a ferramenta já se apropriou das diretrizes. Então, a depender da revista que você quer submeter a tua proposta de pesquisa, o teu artigo, a ferramenta já vai ter aqui possivelmente o estilo de citação e de referenciação, que é bem significativo e poupa muito tempo quando o assunto é escrita acadêmica. Ah, Dani, tem como exportar esse documento? Tem. Você vai clicar nesse recurso aqui, exportar, e a ferramenta possibilita que você descarregue no seu computador em formato Word. Então, você já tem disponibilizado dentro do seu computador o arquivo que você produziu junto com a ferramenta. Neste vídeo, nós já tivemos a oportunidade de saber como a ferramenta ela constrói a revisão de literatura, fornece
esse recurso de bate-papo com o PDF, assim como também o recurso de escrita com inteligência artificial. Se você já fez a seleção dos artigos científicos utilizando das suas bases de dados, você também pode utilizar da ferramenta para extrair as informações mais significativas. É só clicar nesse atalho Extrair dados. Quando você clica, a ferramenta permite que você possa inserir os PDFs do seu dispositivo. Então, aqui é possível colocar 15, 20 ou 30 artigos científicos para que a ferramenta possa extrair os dados mais significativos e você construir aí a sua revisão de literatura, sistematizando as ideias em quadros, tabelas ou em parágrafos, tudo a depender da necessidade. Agora, a gente vai fazer o teste com o detector de IA disponibilizado pela ferramenta. Então, você clica nesse atalho. Para detectar a IA no texto, você pode inserir um trecho do seu texto ou carregar o texto completo em PDF. Em seguida, você vai sinalizar se o texto é científico ou não científico. Depois, clicar em analisar e esperar o resultado. Eu quero fazer 2 testes com vocês. O primeiro, nós vamos selecionar alguns parágrafos de um artigo científico já publicado. E o outro teste vai ser com um trecho produzido pelo ChatGPT. Vamos iniciar. Eu selecionei esse artigo científico lá pelo Google Acadêmico e ele é de 2024. Eu selecionei esses 2 parágrafos iniciais e eu vou colocar na ferramenta para saber o que ela indica sobre a detecção de IA nesse trecho. Já acionei aqui o recurso científico e coloquei para analisar. E o resultado foi rápido e o indicativo é que o texto é essencialmente humano e tem 0% de chance dele ter sido feito com inteligência artificial. Muito bom, por sinal. Agora, o segundo teste vai ser com um trecho de texto do ChatGPT. Solicitei que a ferramenta construísse 2 parágrafos sobre as práticas inovadoras do ensino de matemática. A ferramenta já construiu os 2 parágrafos e eu vou copiar e inserir na ferramenta agora mesmo. Estamos no detector de IA da ferramenta, já colei o trecho do ChatGPT e agora vou solicitar a análise. E o resultado foi claro. A ferramenta detectou que o texto tem 0% de chance de ter sido feito com inteligência artificial e que ele é essencialmente humano. E você viu bem que nesse trecho aí, nós só fizemos copiar aquilo que o ChatGPT produziu. Veja que os detectores de IA são imprecisos e que vai existir falsos positivos e negativos, e por conta da falta de transparência na detecção e na análise, então fica difícil de confiar nos detectores de IA que são disponibilizados no momento. Já identificamos aí uma limitação do detector de IA. Entendemos também que a ferramenta pode gerar citações e referências de acordo com o estilo do seu interesse. Basta clicar e solicitar. A paráfrase é uma forma de você reorganizar suas ideias utilizando da ferramenta, e agora eu quero testar esse recurso de transformar um PDF em um vídeo, porque eu fiquei realmente curiosa e agora a gente vai fazer esse teste para saber as potencialidades e as limitações. O artigo que eu vou inserir na ferramenta é de Fiorese e Trevisol sobre práticas pedagógicas inovadoras, critérios atribuídos por professores formadores que atuam em cursos de pedagogia. Já descarreguei no computador. Eu vou para a ferramenta e vou carregar esse PDF diretamente na ferramenta. Veja que interessante. Depois de inserir o artigo científico, a ferramenta vai apreciar todas as informações e em seguida ela vai criar um vídeo e um slide. O slide ele fica disponível para que você possa fazer as edições necessárias, mas ela organiza a capa, o índice e todas as informações mais relevantes do artigo científico em tópicos bem organizados. Então, se você sente dificuldades de sistematizar as ideias de um texto longo, a ferramenta pode te auxiliar nesse processo. Óbvio que eu senti a ausência de citações e de autores utilizados ao longo do artigo, mas já é um pontapé inicial interessante para quem não tem nada ainda. Agora vamos para o recurso mais esperado, que seria a criação do vídeo. Vou clicar em reproduzir e vamos analisar. Antes de dar o play no conteúdo, eu quero mostrar que abaixo você tem acesso a toda a transcrição do conteúdo. Então você tem acesso ao vídeo com todas as informações que foram compiladas a partir do artigo científico que você inseriu. Agora vamos dar o play no conteúdo em vídeo. Welcome. Today, we delve into the perspectives of teachers in pedagogy courses regarding innovative teaching practices. É impressionante a forma como a ferramenta conseguiu compilar as informações mais significativas do PDF. Por enquanto, esse recurso ainda está em língua inglesa,
mas provavelmente a ferramenta vai possibilitar que você construa vídeos em outras línguas. Isso vai ser interessante, né? Porque é uma forma de democratizar esse recurso e possibilitar que outros países também utilizem. E a ferramenta também fornece o clone de inteligência artificial. Então, se você quiser que o vídeo tenha a sua voz ou a sua imagem, você pode gravar um vídeo e disponibilizar para a ferramenta, que todas as criações posteriores vai ser com base no clone de IA que ela vai criar. Depois desse conteúdo completo, fica claro que se você faz pesquisa, essa ferramenta pode economizar horas do seu tempo. É um ecossistema completo de inteligência artificial que possibilita que você faça o levantamento de literatura, dialogue com os artigos científicos selecionados e possa escrever com o apoio da inteligência artificial. Além de possibilitar que você também utilize de recursos como de paráfrase, de formatação e estilo de citação e referências, e ainda possa gerar slides ou criar vídeos a partir de conteúdos em PDF mais densos. Então, se você pensa em contratar algum serviço de inteligência artificial, nós aqui da Escrita Mestra recomendamos que você contrate a ferramenta SciSpace para que você também tenha acesso a esse ecossistema completo. Mas de uma coisa é certa, a IA nunca vai pensar por nós. Apesar dela oferecer esses inúmeros recursos que podem possibilitar que você organize, gerencie todas as informações acadêmicas, quem vai escrever sempre será você. Então, utilize como uma ferramenta de apoio de colaboração, mas não delegue para a ferramenta todas as ações constitucionais do processo de pesquisa ou de escrita. E se você tem interesse em acessar conteúdos semanais como este, já segue o canal da Escrita Mestra, curte este vídeo, compartilha, deixa um comentário para que esse danado do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e que mais pessoas possam se beneficiar também.